Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, do 3 ao 9. Encontramos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a primeira parte. E aqui o apóstolo ele começa falando da nossa salvação com uma palavra de adoração. E é assim que nós deveríamos realmente se lembrar da nossa salvação. Sempre que a gente se lembrar da nossa salvação, nós deveríamos nos lembrar assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se não fosse o amor dele por nós, não haveria salvação. Então, sempre que nós nos lembrarmos, de que nós agora somos salvos, essa expressão ela deveria encher nosso coração, sabe? Bendito sejas tu, Senhor, nosso Salvador. E aqui ele começa falando da salvação, apresentando a grande misericórdia de Deus e o novo nascimento. Então ele fala assim, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Então ele apresenta aqui a grande misericórdia de Deus e o novo nascimento. E ele já mostra aqui o grande propósito do novo nascimento, porque ele vai usar essa palavra tão importante na nossa vida, sabe? Que essa palavra aqui, que está traduzida aqui por vida, ela significa vida espiritual, é a palavra zoe, que fala da vida que realmente faz sentido, ou a vida de Deus que foi comunicada ao nosso espírito. Então, quando ele fala assim, para uma viva esperança, ele apresenta isso, sabe? Essa viva esperança está relacionado com o novo nascimento, porque o novo nascimento, ele vem para nós, nos dá uma nova direção, um novo rumo, um novo sentido, uma viva esperança. E aí ele vai colocar como base dessa viva esperança aquilo que nós podemos dizer assim, que é o maior evento que já aconteceu na humanidade. Qual o maior evento que já aconteceu na humanidade? O maior de todos. Qual? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o maior evento que já aconteceu na humanidade. Então ele está dizendo aqui que a nossa regeneração, ela aconteceu por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante aqui, porque esse evangelho que chegou até nós, na grande maioria, é o evangelho que nós somos salvos porque nós escolhemos a Deus. Mas o verdadeiro evangelho, ele diz que nós somos salvos porque Jesus ressuscitou. E eu vou dizer uma coisa para você: quando a tua fé, ela sair do eu e ela for colocada sobre o que o Senhor fez, aí a tua salvação se torna uma salvação eterna. Porque quando você está firmado naquela salvação por causa da posição que você tomou, o dia que você escorregar, você perdeu ela. Mas o dia que você estiver firmado, a tua fé estiver sobre aquilo que Deus fez por você em Cristo, então eu posso dizer para você assim, agora você tem uma salvação eterna. Ou seja, o apóstolo está nos ensinando aqui que a nossa salvação, o novo nascimento, ele chegou até nós porque Cristo, ao morrer naquela cruz, ele nos incluiu na sua morte e ele nos ressuscitou no terceiro dia. Ou seja, nós precisamos de uma fé sobre a obra que o Senhor fez. E não uma fé sobre o fato, por exemplo, de que eu não uso mais drogas. Ou de que agora eu mudei meu jeito de andar, meu jeito de falar, meu jeito de vestir. Porque todas essas coisas podem se alterar a qualquer momento. Todas essas coisas podem se alterar a qualquer momento. Mas aquilo que o Senhor Jesus fez naquela cruz, e aquilo que Deus fez com o corpo do nosso Senhor ao terceiro dia, isso é algo único. E é baseado na ressurreição do Senhor que nós temos a mais absoluta certeza de que nós também um dia ressuscitaremos num corpo incorruptível. Ou seja, essa é a nossa viva esperança.
A nossa viva esperança não está no fato de que amanhã e depois da manhã e depois da manhã e depois da manhã não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar casa, não vai faltar comida. Não, 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 não. Essa não é a nossa viva esperança. Ainda que a gente sabe que o Senhor vai cuidar desses detalhes. Mas a nossa viva esperança é que vai haver um momento em que esse céu vai ser rasgado e que se nós estivermos lá debaixo da terra só os ossinhos, nós vamos levantar num corpo incorruptível e vamos subir aos céus para estar com o nosso Senhor. Então, é aí que deve estar colocada a nossa confiança. E por que nós podemos dizer isso com toda e absoluta certeza? Porque nós temos um representante que deixou um túmulo vazio e agora ocupa um lugar de glória no trono. Então agora nós estamos correndo uma carreira com uma viva esperança. Bom, ele continua no versículo 4, falando do objetivo da nossa salvação. Ou seja, para que o Senhor nos salvou? Por que Ele nos tirou desse curso tão vil? Porque o curso desse mundo é vil. O caminho da humanidade é sem sentido. Onde já se viu um homem, gastar 50 anos da sua vida buscando conhecimento, dinheiro, e a hora que ele atinge o ápice da realização de ser humano, ele descobre que ele tem um câncer e ele morre e vai tudo embora, não sobra nada. Isso tem sentido? Não tem sentido. Ou tem sentido, um cidadão passar a vida inteira dele, sem comer direito, sem dormir direito, juntando, para deixar para os filhos. Aí, de uma hora para outra, ele, bum, vai embora, Ele vai embora um mês depois, os filhos já gastou tudo que ele conquistou. Ou um ano depois, já gastou tudo que ele... Que sentido tem isso? Então, graças ao Senhor, que Ele nos tirou desse curso, nos chamou para Ele, e agora Ele nos oferece uma viva esperança e um propósito. Então, no versículo 4, ele vai falar assim, por que o Senhor nos fez nascer de novo? E ele vai dizer assim, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Ou seja, o que o Senhor tem para nós está muito acima daquilo que nós imaginamos. Porque Ele está falando de alguma coisa que não acaba, que não enferruja, que não se deteriora, é de algo que é incorruptível. É algo que não pode ser contaminado, nem o pecado, nem coisa alguma pode contaminar, que não pode murchar. Ou seja, ele está fazendo uma comparação para nós aqui, o tradutor, do que? Dessas coisas da natureza, que até mesmo o nosso corpo, um menino com 25 anos está tudo inteirinho, quando chega nos 50 já murchou tudo. Então, ele fala, não, o que nós temos do Senhor é algo que não passa por esse processo, e que realmente o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Essa é a nossa herança, essa é a nossa vocação, foi para isso que nós fomos salvos. E então ele continua no versículo 6, agora falando de um processo, e ele fala assim, em que vós grandemente alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, aqui, esses 2 versículos, ele vai falar para nós agora daquilo que deve ser o nosso dia a dia aqui na terra, até aquele dia em que nós receberemos aquela herança incontaminável e incorruptível. De certa forma, ele está mostrando aqui 3 aspectos da salvação. Primeiro, ele fala do novo nascimento pela ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, ele fala da transformação do nosso corpo pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, em terceiro,
ele vai falar agora de algo que é tão importante quanto que deve acontecer agora. Então ele fala assim, ó, nós temos que se alegrar grandemente, mesmo sabendo que por agora nós temos que ser provados, tentados, nós temos que ser trabalhados com um propósito. Então ele usa aqui, tá? Ele apresenta primeiro o quê? A fé sendo achada em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo que nós recebemos um novo nascimento no nosso espírito e nós recebemos uma herança eterna guardada para aquele dia que vai se manifestar. Mas nós também recebemos agora uma pessoa, nós recebemos Jesus, nós estamos conectados com aquele homem celestial e a vida dele está disponível a nós, no Espírito Santo. Sabe, irmãos, o que nós temos no Espírito Santo de mais precioso é a vida de Jesus. Agora, para que a vida de Jesus, ela seja revelada a nós em experiência, então nós precisamos do quê? Nós precisamos ter a nossa fé provada. Nós precisamos passar por várias tentações. Passar por várias tentações para que a fé seja provada e para que o resultado dessa provação seja louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos do estágio da nossa vida cristã, né? Vamos falar assim, quando nós somos meninos em Cristo e a nossa fé é provada ou nós passamos por tentações, o que é manifesto, na maioria das vezes, é vergonha e humilhação. Por quê? Porque a gente não responde às tentações com a fé. A gente não responde às tentações, sabe, com uma confiança naquilo que é do alto. Normalmente, quando vem as provações, as tentações, a gente já quer ir lá no armário buscar aquela roupa velha, buscar aquelas armaduras velhas, buscar aquele conhecimento velho, para a gente resolver aquela coisa da maneira mais simples e rápida possível. Só que depois que isso acontece, depois que passa, aí vem no nosso coração assim, ó, puta, que vergonha, que papelão, por que eu continuo agindo do mesmo jeito? Então, irmãos, isso acontece, e eu não vou dizer para você que isso é sobrenatural, não, isso é natural, isso é do homem, tá? Isso é do homem. Agora, o que o texto está dizendo é que o objetivo dessas tentações, dessas provações, todas essas coisas que têm vindo na nossa vida, é que Cristo seja revelado. E quando nós realmente respondemos essas coisas baseado na fé, a vida do Senhor é revelada. E quando a vida do Senhor é revelada, nós crescemos. Tá? Quando a nossa carne resolve o problema, a gente passa vergonha. Mas quando a vida do Senhor é manifesta, nós crescemos. Nós crescemos, sabe no quê? Na revelação de Jesus Cristo. E é esse o objetivo de todas as tribulações, tentações, provações e lutas que nós enfrentamos. Todas. Nós podemos responder com a razão, nós podemos responder com a natureza, nós podemos responder com a alma, ou nós podemos responder com a fé. E quando nós respondemos com a fé, o que nós fazemos? Nós buscamos do Senhor o caminho, a resposta, a solução. E então o que acontece? Aquela tribulação traz para dentro de nós algo para a eternidade. Ou seja, revelação de Jesus Cristo. Então ele continua dizendo assim, ó, ao qual, ele está falando da revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Ou seja, mesmo não vendo o Senhor nas circunstâncias, mesmo não vendo o Senhor nas tribulações, nas provações, mesmo não vendo Ele, se nós crermos que é Ele mesmo que arranjou aquela situação e que Ele mesmo é poderoso para nos levar
a triunfar sobre toda e qualquer tentação, então nós vamos experimentar um gozo indescritível, glorioso. Sabe, eu me recordo de uma situação que eu passei logo no comecinho da minha vida cristã, porque é muito parecido com os irmãos. Quando eu comecei minha carreira cristã, eu também era um empresário, inclusive um empresário quase da sua área, porque eu lidava com as letras, mas eu também, por causa dessa tecnologia que havia chegado, eu também já estava começando a investir no mercado de pintura imobiliária, aprendendo essas coisas. Mas eu saí do mercado de comunicação visual. Então eu tinha a minha clientela, eu tinha meu campo de trabalho e eu vivia muito bem, obrigado, né? Muito bem no aspecto financeiro, porque minha vida era um caos, porque não tinha o Senhor, né? Mas essa coisa financeira, eu sabia como e da onde tirar o dinheiro. E eu dei muito trabalho para o Senhor no começo da carreira, sabe? Porque eu não me dobrava aos caminhos do Senhor. Sempre que surgia uma provação, uma dificuldade, eu queria recorrer ao velho método para tentar cobrir ali, né? E o resultado era muita vergonha. Passei muita vergonha. Eu não estou falando vergonha diante dos homens, porque a gente sabe que quando a gente que pertence ao Senhor não age pela fé, age na carne, depois a nossa consciência nos lembra que não precisava ter sido daquele jeito. E aí a gente morre de vergonha, né? E a gente tem que ir lá pedir perdão para o Senhor e chorar diante do Senhor e pedir para o Senhor que você não quer mais fazer aquilo daquele jeito. E eu teve algumas situações, sabe, que eu me lembro assim, que foram situações pontuais do Senhor, porque o Senhor ele não me tirou do fogo, sabe? Dizem que o ourives, quando ele vai apurar o ouro, ele coloca o ouro naquela ferramenta dele lá e põe no fogo, sabe? E ela tem um tempo lá de fogo. E aí, então ele deixa lá aquele tempo, não pode ficar mais, aí começa a borbulhar, fica a sujeira, sobe, sabe? E aí ele tira, dá uma olhada ali, né, limpa, volta para o fogo. E assim vai trabalhando. Até o momento que ele olha para aquele cadinho onde estava sendo feito esse trabalho de apuração, e ele olha no ouro e ele vê o rosto dele. No momento que ele olha ele olha para o ouro e o rosto dele está lá, é porque aquele ouro está purificado, não tem mais impureza, pode ser vendido como ouro puro, porque a face dele pode ser vista ali. Então o Senhor ele faz a mesma coisa com a gente. Então você até parece que você está rodando em círculo, porque você sai de uma tribulação, você cai em outra, você sai da outra, você cai em outra, você sai da outra, você cai em outra, e nada mais é do que o Senhor levando você para o fogo com um propósito: arrancar todas essas coisas da carne, do velho homem, da natureza, dos velhos conceitos. Para quê? Para que Cristo mesmo resplandeça na sua vida, para que o testemunho de fé trabalhe ali, sabe? Então chegou um momento que eu não entendia nada disso, mas chegou um momento que eu considerei diante do Senhor que eu não ia mais usar de nenhuma daquelas artimanhas de velho homem para me preservar. Então eu considerei isso diante do Senhor. E eu falei para o Senhor assim: se o Senhor não enviar o recurso, a luz vai cortar, a água vai cortar, e eu não vou fazer mais gato, porque eu era o rei do gato. Se o Senhor não enviar recurso, nós vamos comer o que tiver na mesa e eu não vou mais fazer fiado. Se o Senhor não enviar recurso, vai ser assim, porque eu não vou mais fazer essas coisas que me traz vergonheira. Porque como homem eu dava os meus pulos para todo dia mostrar que eu resolvia o problema. E então começou, a prova não foi embora, sabe, irmão? A prova não foi embora. A prova veio e junto com ela a revelação de Jesus Cristo. Então cada vez que a gente via o Senhor, o gozo, a alegria era inexplicável, porque sabe de onde vinha o meu gozo, minha alegria, meu prazer? Era de saber que se eu estava tendo contentamento no meio daquelas provações e não estava usando os meus esquemas para tentar resolver o meu problema, é porque realmente a vida do Senhor estava ali atuando dentro de mim. E foi dessa maneira, irmãos, que o Senhor me ordenou em todas as coisas. Eu me recordo da última que eu me libertei, sabe? Eu não vou contar detalhe para os irmãos aqui, porque é bobagem a gente falar da gente mesmo, mas a última que eu me libertei,
era uma ajuda de custo que a denominação que eu fazia a parte estava me dando, porque eles tinham um propósito que eu ia ser o mercenário deles lá. Então eles me davam uma pequena ajuda de custo para me manter, fazer a manutenção lá dos meus estudos, das coisas, para mim ser pastor. Então o Senhor mostrou para mim que Ele não queria nada daquilo, Ele queria que eu vivesse só na dependência dEle. E quando chegou no final do ano, eu fui lá na convenção, cheguei lá e devolvi o recurso. Falei, tá aqui, eu não vou ser pastor de vocês e nem vou fazer esse seminário. E voltei para casa, agora sem nenhuma muleta mais, nenhuma, porque a profissão já tinha deixado. Nessa época eu já tinha deixado a profissão. E eu voltei para casa. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu sabia, que as coisas estavam acabando. As coisas necessárias estavam acabando. 3 piazinhos dentro de casa, né? Não é fácil isso, né? A gente sabe que não é fácil. E aí eu cheguei em casa e falei assim, meu Deus, agora até mesmo esse recurso não tenho mais. Mas o Senhor prometeu e o Senhor é fiel. Entrei para dentro de casa e eu estava ali pensando na minha mente, né? Como que eu ia fazer, se o Senhor ia mandar uma pintura, se o Senhor ia mandar uma faixa, se o Senhor ia mandar uma oferta. Eu não sabia mais da onde viria. Eu sei que eu não ia mais fazer aqueles movimentos que eu fazia na carne para trazer recurso. Então o telefone tocou. E era uma irmã. E ela falou para mim ir lá, que o Senhor tinha separado 2 cestas básicas para mim lá. E naquele momento, sabe, os meus olhos se encheram de lágrimas e o meu coração de alegria. E eu fui para debaixo do chuveiro, tomei um banho, louvando, agradecendo o Senhor pelo socorro dele, sabe? E eu não tinha desligado o chuveiro ainda, quando me veio à mente com clareza assim, sabe? Sabe por que você está feliz assim? Não é por causa da cesta ou por causa da falta, mas é por causa da minha vida na sua vida. Porque outrora, se alguém falasse que tinha uma cesta para você, você excomungaria essa ideia. Outrora. Então, sabe, eu fiquei mais feliz ainda. Saí daquele banho, troquei de roupa, fui lá buscar as cestas. Não dá nem para falar para vocês o tanto de cuidado do Senhor, quão abundante foi esse cuidado do Senhor. E daí para frente, sabe, quando o Senhor ganhou meu coração nessa questão de que para cada prova, nada mais era do que Ele me colocando lá para que Ele aparecesse em mim, aí as coisas ficam mais fáceis, sabe, irmão? Até o dia de hoje, quando surge uma provação, eu sei que eu estou trocando de fase. Surge uma tentação, eu sei que eu estou trocando de fase. Surge uma tribulação, eu sei que é o Senhor mesmo, dando um jeito de que Cristo mesmo seja um pouco mais claramente conhecido por mim e visto pelos outros na minha vida. Então, irmãos, quando a gente descobre isso, a gente fala assim, não, bendito é o Senhor. Porque, irmãos, Ele nos deu uma vida poderosa, nós temos essa vida. Agora, como que nós vamos saber que essa vida é poderosa? Se nem mesmo a gente permite que Ele vença a nossa ansiedade, a gente permite que Ele vença, sabe, a nossa loucura, a nossa carnalidade, o nosso jeito natural de resolver as coisas. Então, graças ao Senhor, porque as provações vêm com esse objetivo, de que nós realmente consideremos que nós somos de Cristo, que Ele é o Rei, que Ele é o dono e que Ele tem todo o direito de nos colocar nessas situações para manifestar o poder dEle, não nosso, o poder dEle. Agora, o poder dEle é uma coisa muito maravilhosa, sabe? Porque ele tem essa capacidade de nos sustentar. Ele fala assim, quando vocês passar pelo fogo, não vai queimar vocês. E quando vocês passar pelas águas, também não vai afogar vocês. E é esse tipo de poder que o Senhor nos deu ao nos salvar. E Ele quer que a gente experimente na prática o que significa morte e ressurreição, dia após dia. Então, sabe, irmãos, uma coisa muito preciosa, sabe, que, por exemplo, quando minha luz cortou pela última vez, eu acho que eu fiquei 12 horas sem luz. Não fiquei nem isso. Acho que eu fiquei umas 6 horas sem luz. E o Senhor providenciou não só o socorro de
Um irmão passa lá, vê a minha situação sem eu falar nada para ninguém, vê falando, não, de jeito nenhum, vamos acertar isso aí. Sabe, essa foi a parte vergonhosa que eu passei. Que foi vergonhoso, irmão. Não vou dizer que não foi. Já pensou? No dia que corta a tua luz, vem visita almoçar na tua casa? É para acabar, não é? Graças a Deus por aquela visita, sabe? Porque aquele dia o irmão viu minha situação e falou assim, não de jeito nenhum, nós vamos resolver isso aqui agora. Foi lá e resolveu. E nunca mais eu passei por essa experiência. Porque de certa forma, o Senhor me ordenou e o Senhor providenciou. Sabe, com a padaria não foi diferente. Com a padaria, sabe? Eu cheguei ao Senhor e falei assim, Senhor, eu nunca mais quero comprar um pão fiado, nunca mais. Então, se o Senhor não enviar o recurso, não vai ter pão na mesa das crianças, mas eu não compro mais um pão fiado. Sabe o que aconteceu a partir daquele dia? Nunca faltou recurso para comprar o pão, nunca mais faltou. Antes não tinha. A partir daquele dia, nunca mais faltou. Então, sabe, é um trabalhar do Senhor na vida da gente, tão precioso, porque o Senhor, Ele vai revelando que é Ele e não nós, que o poder dEle e não o nosso, que é o meio dEle e não o nosso, que é o jeito dEle e não o nosso, e dessa forma, irmãos, é que nós vamos nos tornando verdadeiramente, porque espiritualmente nós somos, mas é dessa forma que nós vamos nos tornando verdadeiramente os membros de Cristo sobre a terra. Sim, os membros de Cristo sobre a terra. Porque é isso que nós somos. Nós somos os braços do Senhor, as pernas do Senhor, nós somos a boca do Senhor, porque a vida do Senhor foi repartida conosco. Agora, pensa bem, o nosso Deus e Pai, né? Quando o nosso Senhor recebeu aquele corpo humano lá, que Ele recebeu da Virgem, né? O nosso Deus e Pai mandou aqueles magos trazer ouro, incenso e mirra, e depois levantou Maria Madalena, Susana. Quanta provisão abundante o nosso Deus e Pai enviou para o nosso Senhor, para que Ele desse testemunho aqui na terra, naquele corpo. Por que agora, no seu corpo, que somos nós, vai ser diferente? Por quê? Então é muito importante a nossa fé ser provada e aprovada, porque assim, sabe, nós vamos ganhando mais de Cristo, mas não é só isso que acontece não. Eu vou ler agora o último versículo dessa introdução, mostrando para os irmãos qual que é o grande objetivo de tudo isso. Então no verso 9 ele fala assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, para nos regenerar ou para nos dar vida espiritual, o Senhor ressuscitou dos mortos. Sabe, para esse corpo de corrupção aqui, quando o Senhor voltar, nós vamos receber aquela herança incontaminável nos céus para sempre. Ou seja, nós vamos ter o nosso corpo transformado do mesmo jeito que nós fomos regenerados. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 15, como é que o nosso corpo vai ser transformado. Vamos lá dar uma olhada? 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 até o 54. Diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Irmãos, nós aguardamos por esse momento.
Essa será a experiência de todos os santos, tanto os mortos como os vivos. Talvez o Senhor não venha nessa geração, talvez a sétima trombeta demore aí mais uns 100, 200 anos para ser tocada. Mas o que a gente sabe é que no momento que essa trombeta foi tocada, esse corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Então, irmãos, a vida cristã, ela tem essas nuances, sabe? A gente olha para trás e a gente vê que o Senhor morreu e ressuscitou para nos vivificar. A gente olha para frente e a gente vê que nem mesmo esse corpo vai ficar do jeito que está, porque o Senhor vai transformá-lo. Agora, no presente, no momento, a gente precisa entender que Deus também está trabalhando. Ele está trabalhando com as nossas almas. E sabe qual que a pior coisa que pode acontecer com o Filho de Deus no que concerne ao futuro? É chegar aquele glorioso dia e a tua alma não ter sido transformada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é o seguinte, porque a nossa alma, sabe, vamos dizer assim, a nossa alma nesse padrão, nesse conceito que ela foi formatada, né, de acordo com a formatação natural que nós recebemos já uma herança de pais e nós aumentamos essa estrutura egocêntrica. Essa alma, como ela está baseada na confiança em si mesmo, ela não tem nada de bom nos céus. Nada. Sabe por quê? Porque lá no céu não tem lugar para o meu ego. Lá no céu não tem lugar para o meu orgulho. Lá no céu, o meu jeitinho brasileiro é iniquidade de iniquidade de iniquidade. Lá no céu, só tem uma coisa que tem valor lá. É Jesus. É Jesus. Quem manda é Jesus. A autoridade celestial é Jesus. E você já pensou você ir habitar num lugar onde o centro é Jesus? Onde a glória é Jesus? Onde a alegria é Jesus? Você cheio de você mesmo? Você querendo fazer alguma coisinha para receber aplauso do povo? Você querer mostrar que você é melhor do que Jesus? Não tem lugar para isso lá no céu. Então, a maneira de nós sermos preparados para essa eternidade nos céus, ou de nós sermos preparados para o reino, de nós sermos preparados para reinar com o Senhor, a maneira é hoje, nós sermos provados, tentados, trabalhados, de modo que a nossa alma experimente salvação. Agora, essa palavra, salvação da alma, ela poderia ser resumida numa frase. Essa palavra, salvação da alma, ela poderia ser resumida numa frase bem pequenininha. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pequena, não é? Esse é o processo. Todas as tribulações, todas as tentações, todas as lutas que vêm aqui nesse mundo para nós, é uma maneira de ser removido eu e de Cristo ser entronizado. Ser removido eu, Cristo ser entronizado. Ser removido eu, Cristo ser entronizado. Sabe? Nas nossas paixões, nas nossas ambições, na nossa personalidade, nosso jeito de ser, tudo isso, sabe, irmãos? Porque a nossa personalidade, ela tem sido maculada. Nós temos perdido a nossa personalidade. E um dos agentes de Satanás para roubar a nossa personalidade chama Mamon. O Mamon faz isso, sabe? O Mamon, ele vem e nos encanta e rouba a nossa personalidade. E nós deixamos de ser aquilo que nós somos para se tornar uma coisa sem sentido por causa do Mamon. Mas não é só o Mamon, não, tá? Todas as ambições e paixões terrenas têm essa finalidade, roubar tudo que é nosso. Agora o Senhor não. Quando o Senhor vem habitar em nós, a vida dele em nós nos faz ser aquilo que realmente nós deveríamos ser, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, eu comecei com esse texto porque eu queria tratar com os irmãos hoje de um assunto difícil. É um assunto difícil, mas é um assunto muito presente na vida da igreja até hoje, sabe?
Nós tivemos algumas crises lá no comecinho, nós ainda estamos estudando a igreja de Jerusalém. E a gente viu que o Senhor mesmo enviou a perseguição para que o evangelho fosse pregado. E no momento que o evangelho começa a ser pregado, a primeira cidade que o evangelho alcança depois de Jerusalém é Samaria. E a gente sabe que o Senhor fez algo diferente em Samaria, porque aqueles irmãos receberam Jesus pela fé, através do ministério de Filipe. Filipe vai lá pregar o evangelho, e o evangelho é recebido, mas o Espírito Santo não é dado. Não é dado, como eu digo para os irmãos. De certa forma, eles receberam fé para crer em Jesus, mas eles não receberam aquele poder para viver a vida cristã, aquele poder para vencer o pecado, aquele poder para testemunhar sobre o Senhor. Isso não veio. Veio fé em Jesus e eles foram batizados. Foi essa medida que Samaria recebeu. E por que isso aconteceu? Porque de certa forma o Senhor não queria que a igreja de Samaria e a igreja de Jerusalém fossem uma coisa à parte da outra. Não, ainda que haveria independência naquela assembleia, mas eles tinham que ser um. E para que eles fossem um, o Senhor mesmo permitiu que ficasse faltando algo que viesse de Jerusalém. Então os apóstolos, quando desceram lá, eles viram que aqueles amados irmãos precisavam do que eles possuíam. Então eles impuseram as mãos sobre os irmãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. A gente não entende direito isso, irmãos, mas tem um assunto que fica muito claro do porquê que isso aconteceu. E esse assunto, nós podemos dizer assim, ele vai tocar um Simão. Talvez o primeiro Simão, depois do apóstolo Pedro, né, que é salvo lá em Samaria. Vamos dar uma olhadinha no texto? Atos capítulo 8. Normalmente a gente passa por cima desses assuntos, porque aparentemente não tem muita importância. Mas eu queria mostrar para os irmãos os detalhes desse assunto, tá? Atos capítulo 8, nós temos aqui, obrigado, irmão, do versículo 9 até o versículo 13, o texto que apresenta esse Simão, tá? Na minha tradução está mágico, mas no original é mago, tá? Simão o mago. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica, ou a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma personagem grande, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esse é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com a magia ou com artes mágicas. Mas, como creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Prestem atenção aqui, irmãos, porque o texto ele vai deixar claro para nós que Simão creu em Jesus. Filipe pregava Jesus Cristo. Filipe pregava acerca do reino de Deus. E esse Simão creu. Então nós podemos dizer o seguinte, que esse Simão experimentou aquela primeira parte da salvação, que todos nós experimentamos, de ser de novo gerado pela ressurreição de Jesus Cristo. Agora, olha só quem é esse homem. Quem é esse homem? Esse homem é alguém que é vou usar esse termo aqui que os irmãos conhecem muito bem, é o 171 de Samaria. E como 171 lá de Samaria, ele se tornou o grande poder de Deus, porque ele iludia as pessoas com os seus truques, com os seus encantos, com a sua arte mágica. Sabe, irmãos, inclusive foi meu amigo, eu conheci um cidadão,
aqui em Londrina. Não vou citar o nome dele, porque a gente está gravando e provavelmente até a família dele vai alcançar essa mensagem. Quando a família dele alcançar, vai saber que foi ele. Mas eu não vou citar o nome dele. Esse homem, ele era um profissional na arte do golpe do bilhete premiado. Eu não sei se alguém aqui já caiu no golpe do bilhete premiado, mas uma coisa eu sei, que o camarada que dá o golpe do bilhete premiado, ele nunca vai sozinho. Ele tem um espírito que atua nele, que encanta e cega aquela pessoa por alguns momentos, que normalmente quando a pessoa cai no golpe, que ele vira a esquina, a pessoa acorda e fala assim, caí no golpe do bilhete premiado. Normalmente é assim. E esse homem passou a vida dele fazendo isso, ganhou muito dinheiro, teve nome, renome, foi uma pessoa muito famosa no mundo do crime aí na cidade, sabe? E já velho, ele creu em Jesus como Salvador da vida dele. Só que, mesmo crendo em Jesus como Salvador da vida dele, ele não estava sendo transformado na imagem do Senhor. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava iludindo os crentes com um esquema para ganhar dinheiro. Então esse é um negócio que acompanha os santos desde sempre. Essa é uma armadilha que acompanha os santos. Por quê? Porque mesmo você crendo no Senhor, se você não for transformado pelo Espírito, se você não alcançar a salvação da alma, você vai continuar com os mesmos projetos, você vai continuar com o mesmo governo, sabe? Quem vai mandar, você crê em Jesus, mas você vive pelo ego. Você faz de acordo com a tua cabeça, de acordo com o teu entendimento, de acordo com os teus recursos, e não vai ser uma ou outra vez que você vai voltar lá no velho homem, buscar recurso para tentar resolver o seu problema, ou para tentar resolver o problema dos outros. Então o Simão era esse homem, ele creu no Senhor, sabe? Só que agora ele não é mais o cara, que agora Jesus é o cara. E o que ele vai fazer? Então, de certa forma, ele está se sentindo meio inútil ali no meio, sabe? Sendo alguém, um entre todos. Um entre todos. Porque ele é apenas mais um que foi salvo. Então, antes mesmo do Espírito Santo vir sobre ele e poder transformar a vida dele, ele vê Pedro e João, dois homens iletrados, dois homens simples, pescadores, que agora estão cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de poder, e eles chegam lá e impõem a mão sobre os irmãos, e o Espírito Santo é dado, e ele fica encantado com aquilo. Então ele procura Pedro e João e fala assim, vamos fazer um negócio? Quanto vocês querem para passar para mim esse poder? Quanto vocês querem para passar para mim esse poder de que eu ponhando a mão na cabeça dos outros, eles também sejam cheios do Espírito Santo? Olha só, o que esse homem está fazendo? Esse homem está agindo exatamente como ele agia lá atrás. Ele está querendo poder. Ele está querendo poder para botar a mão na cabeça dos outros e aquelas pessoas também receberem o Espírito Santo para falar assim, esse é o grande Simão nosso aqui, o poder de Deus. E hoje, irmãos, não são poucos os crentes que usam dos velhos recursos para atrair as multidões. Não são poucos, irmão, os crentes, que antes era o grande poder do candomblé, e agora são o grande poder da revelação. Sabe, irmãos, é o mesmo princípio, é o mesmo espírito, é a mesma atuação. Então isso precisa ser tratado. Sabe, isso precisa ser tratado na alma, a nossa alma, sabe, precisa perder tudo o que é do velho homem, para que o Espírito Santo possa nos governar segundo a vontade de Deus, e não segundo nossos caminhos. Então, quando ele procura Pedro e João pedindo isso, olha só o que acontece. Verso 19, João capítulo 8, verso 19, dizendo, eu vou ler 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder,
para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, essa situação em Samaria trouxe para nós com tanta clareza essa questão da alma, porque nós estamos falando de Simão, que foi salvo, que foi batizado, mas que o coração não estava de acordo com a vontade de Deus, porque no seu coração ele queria continuar sendo conhecido como o grande poder de Deus. Sabe qual era o lugar que ele queria, irmãos? Sabe qual é o lugar que nós queremos, irmãos? É o lugar de Cristo. Você já pensou? Sabe por que foi a queda de Lúcifer? Porque ele queria o lugar de Cristo. Como que nós vamos habitar o lugar onde Cristo reina se nós queremos o lugar dele? Mas graças ao Senhor, que essa situação trouxe para fora a iniquidade do Simão. E é importante isso, irmãos, que quando a palavra de Deus vem e bate de frente com a nossa alma, que o Espírito Santo tenha a liberdade de trazer para fora a nossa iniquidade, porque o que o Senhor quer fazer é tratar com a nossa iniquidade, é remover as coisas da velha natureza e trazer para nós a suficiência de Cristo. É Cristo mesmo quem reina no trono do universo, e esse Rei do universo, ele anseia reinar em nossos corações. E quando ele reina em nossos corações, nós ficamos contentes aonde o Senhor nos colocar. Nós ficamos satisfeitos de ver que o Senhor está crescendo. Sabe quando João falou assim, convém que ele cresça e que diminua eu. Esse é o trabalho do Senhor hoje nas nossas vidas. Convém que ele cresça e que diminua eu. Bom, irmãos, então, quando Pedro trata com o escondido de Simão, graças ao Senhor, irmãos, preste atenção nisso, Pedro não passou por cima, não passou um paninho quente, sabe? Esse homem, não tenho dúvida que ele arrastava multidões, o texto diz isso, mas o evangelho não precisa disso. O evangelho, sabe essa ideia que o evangelho vai ganhar lá o grande mago para trazer com ele a turma, esquece isso. Sabe, o Senhor, o evangelho quer ganhar o grande mago sim, mas o evangelho não precisa de nada do grande mago, nada. O evangelho é suficiente, Cristo é suficiente, o poder do Espírito Santo é suficiente. Sabe, e o nosso problema é que a gente quer juntar as duas coisas como Simão queria. Simão queria juntar a velha história dele com aquilo que o Senhor tinha para ele. Então Pedro fala assim, isso é perdição na sua vida. E perdição aqui, irmãos, não significa ir para o inferno, tá? Eu quero que você entenda o que significa perdição aqui. Porque o Senhor quer fazer de você um grande evangelista, mas essas coisas do velho homem é uma perdição, você não ganha ninguém para o Senhor, você aumenta as fileiras do inferno com essa mistura, é isso que o texto está dizendo. Perdição é isso, é o teu dono que pagou um preço muito caro por tua alma, não poder te usar, porque você vive misturado com as coisas do velho homem, isso é uma perdição. Sabe quem está perdendo? Quem está perdendo é o dono. É como o Robinho lá, aqueles que tem uns cachorrinhos tudo colorido lá, sabe? Já pensou? Ele paga uma fortuna numa cachorra colorida, paga uma fortuna num cachorro colorido e faz a inseminação e nasce tudo preto e branco. Fala assim, mas isso é uma perdição! Quem está perdendo? Quem está perdendo é o dono. Então o Senhor pagou um preço muito alto para nos desarraigar das coisas do velho homem, para transformar nossa alma, para que a vida dele, a glória dele, o poder dele, a majestade dele possa ser manifesta. Então é por isso, irmãos, que é tão importante esse assunto. Agora, olha que lindo isso aqui, verso 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração.
Olha só, irmãos, Pedro está tratando com o irmão, uma coisa tão clara, que ele fala assim, ó, arrepende-te e ora a Deus. Ele não está falando assim, ó, arrepende-te que eu vou orar por você. Vem para frente que eu vou pôr a mão na tua cabeça. Não, ele fala assim, ó, arrepende-te e ora a Deus. Por quê? Porque esse homem já creu no Senhor e ele já tem acesso livre ao trono da graça. Agora o que ele precisa é mudança de mente. Ele tem que entender que Deus não precisa daquilo. E que aquilo não era produzido pelo Espírito Santo. Aquilo ali era amargura, era tristeza, era um sentimento de alguém que tinha perdido alguma coisa de valor. Sabe, é horrível você ver uma nova criatura falar assim, ó, bom era aquela época que eu botava banca, bom era aquela época que eu mandava e desmandava, naquela época eu era isso, naquela época eu era aquilo. Volta para lá, pede para o Senhor arrancar tudo de você e jogar você lá de novo. Não, irmãos, aquela época era uma perdição. Bom é agora que nós somos as ovelhinhas do bom pastor. Bom é agora que a nossa fraqueza é o lugar onde se manifesta o poder de Deus. Bom é agora que nós somos aqueles que estamos caminhando para uma herança incorruptível, incontaminável, guardada para nós nos céus. Então deve haver esse anelo no nosso coração de que cada situação de tentação e tribulação que surgir na nossa vida, sabe, se perca um pouco mais daquilo que é do velho homem. E que nós sejamos realmente conformados na imagem de Cristo. Então, quando Pedro traz essa repreensão, ele fala assim, arrepende-te. Ele não está falando de emoção, está falando, muda tua mente, meu irmão. Muda tua mente, meu irmão. Lembra que não tem nada lá para você, meu irmão. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ou seja, ele estava sendo governado pelos pensamentos do coração e não pela palavra de Deus. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ou seja, ele estava amargurado porque tinha perdido aquele poder e ele estava enlaçado com o desejo de usar aquilo na igreja. Quantos irmãos nós estamos assim? Agora olha só o verso 24, como o Senhor é maravilhoso, gracioso e poderoso com seus filhos. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem foi ganho. Aqui acabou o mágico. Aqui acabou o grandão. Aqui acabou. Orem vocês por mim, porque eu não quero ser perdição, eu quero ser útil para o Senhor, eu quero realmente viver uma vida que agrada a Deus, eu quero ser conformado na imagem de Cristo. Problema resolvido, era só isso. Agora, irmãos, a gente estuda a história da igreja e a gente vai ver isso em toda a história da igreja. A primeira estratégia de Satanás é essa, é tentar cooperar com o Evangelho de Deus. E aí, quando ele vê que não tem lugar para ele cooperar com o Evangelho de Deus, aí vem a segunda, que é perseguir o Evangelho de Deus. Mas primeiro, ele tenta se infiltrar. Se Simão não fosse tratado, nós teríamos aqui já a apostasia sendo infiltrada para destruir a igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, porque esse fel de amargura, e esse laço de iniquidade, e esse pensamento de coração, não é uma exclusividade de Simão o mágico, não é uma coisa só dele. Isso tem acompanhado a história da igreja e não tem sido tratado. Então nós louvamos ao Senhor que nessa manhã Ele nos concedeu a graça de aprender um pouco mais sobre esse assunto. E que o Senhor nos livre do mal, que se há em nós ainda essa mentalidade de velho homem, que o Senhor arranque ela com mão forte, para que só fique Ele mesmo. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa palavra, ela é tua, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para salvar as nossas almas, Senhor. E nós queremos que o Senhor continue falando conosco no dia a dia, Senhor. Sonda nossos corações, Senhor. Sonda nossos corações e nos livra desses pensamentos, dessas intenções de velho homem, dessas coisas caídas, Senhor. Nós não precisamos mais delas.
nós temos a tua vida, Senhor. O Senhor está sentado no trono como Rei do Universo, e nós queremos que o Senhor se assente sobre o nosso coração, como o Rei das nossas vidas, Senhor de tudo e de todos, e que o Senhor mesmo possa fazer de nós aqueles servos que te agradam. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.